Os ministros do Supremo concluíram hoje o julgamento do ensino domiciliar no Brasil. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outras informações sobre essa sessão de hoje. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Foram 2 sessões plenárias dedicadas a analisar a possibilidade do ensino domiciliar no Brasil. Nessa modalidade, crianças ou estudantes não frequentam escolas e são educadas em casa, às vezes até pelos próprios pais. Este caso chegou aqui ao Supremo por meio de um recurso e teve como base um pedido de uma estudante de Canela, no Rio Grande do Sul. Em 2012, quando ela tinha 11 anos, ela pediu a Justiça para ser educada em casa. Mas a Justiça do Estado negou este pedido, então os pais recorreram aqui ao STF para pedir então que a menina pudesse ser educada em casa. Este recurso ele teve repercussão geral, o que quer dizer que a decisão de hoje do Supremo vai ser adotada nos julgamentos de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. No voto, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a educação de crianças e adolescentes é solidária entre a família e o Estado. Apesar de entender que a Constituição não proíbe o ensino domiciliar, o ministro negou o recurso. Ele disse que para ser legal é necessária lei específica que regulamente o ensino em casa e estabeleça critérios de frequência e fiscalização. Há necessidade de legislação, a necessidade do estabelecimento dos requisitos de frequência, de avaliação, avaliação pedagógica, avaliação e socialização, para que evitemos a evasão escolar. O ministro Edson Fachin apontou que o ensino domiciliar, como mais uma modalidade pedagógica, não vai contra a Constituição e é possível que os pais adotem esse modelo. Mas sugeriu que no prazo de 1 ano, o Congresso Nacional aprove lei disciplinando a prática. Entendo que, nada obstante reconhecer este amparo do pluralismo de concepções pedagógicas, não é possível o judiciário, considerando que não há mora legislativa, fixar parâmetros pelos quais toda uma concepção pedagógica possa se ajustar às regras mínimas de garantia de padrão de qualidade e à fiscalização no que tange à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, como exige a Constituição. Já a ministra Rosa Weber chamou a atenção para as normas que obrigam os pais ou responsáveis a matricular as crianças a partir de 4 anos na educação básica. Também abordou a necessidade de frequência escolar e decidiu acompanhar o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. As instituições oficiais de ensino assumem natureza essencial, em colaboração com a sociedade e a família, para o oferecimento da educação integral, desde uma perspectiva harmônica dos fundamentos que conformam a estrutura do Estado democrático de direito, como a cidadania e o pluralismo. O ensino domiciliar deve ser complementar, defendeu o ministro Luiz Fux. Frequentar escolas permite o contato com o pluralismo de ideias, ajuda na formação humana, no combate à intolerância e às desigualdades, argumentou o ministro ao julgar o ensino domiciliar inconstitucional. O ensino domiciliar, compreendido como aquele que substitui o ensino escolar, visa a doutrinação do aluno em seu afastamento do convívio social travado no ambiente escolar. Em ambos os casos, pretende incutir no menor a visão do mundo dos pais. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, a decisão, o resultado final aí dos ministros é que não pode haver esse tipo de ensino até que haja uma lei, é isso? É, exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso votou na semana passada, quando esse julgamento foi iniciado, e ele acabou vencido solitariamente, vamos dizer assim, Érica. Ele propôs que seria possível, a Constituição não veda a possibilidade desse homeschooling ou desse ensinamento domiciliar feito pelos pais, e traçou no seu voto algumas regras que deveriam ser observadas para que isso fosse implementado, até que uma lei viesse regulamentar o tema, reconhecendo que havia um vácuo legislativo sobre esse assunto. Mas, para o ministro Roberto Barroso, não havia qualquer óbice na Constituição Federal.
Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar hoje, concordou, entendeu que não há óbice efetivamente, mas para o ministro Alexandre de Moraes e a maioria que se formou acompanhando a divergência por ele aberta hoje, vem no sentido de que só é possível esse ensinamento domiciliar se houver uma legislação elaborada pelo Congresso Nacional tratando deste assunto, o que até então nós não temos. O ministro Luiz Fux, no seu voto, ele foi um pouco mais radical, se eu puder utilizar essa palavra. Para o ministro Luiz Fux, não há sequer a possibilidade de uma legislação regulamentar o tema, porque a própria Constituição Federal, ao estabelecer as regras gerais para a educação no Brasil, não permitiria que outro modelo fosse criado, a menos que houvesse uma mudança na Constituição. Então, para o ministro Luiz Fux, havia uma impossibilidade do tema pela inconstitucionalidade e nem mesmo a lei poderia resolver. Nesse sentido, votou também o ministro Ricardo Lewandowski. E o resultado final, por maioria, os ministros acabaram, então, entendendo pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo a decisão no mandado de segurança, entendendo que não há direito líquido e certo, conforme se argumentava no mandado de segurança, para esse aprendizado domiciliar feito em família, até que sobrevenha uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Obrigada por hoje, Karine. E amanhã você está aqui de novo, né? Amanhã a gente está full time na cobertura da posse do ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux como vice-presidente e presidente do Supremo Tribunal Federal. Até amanhã, então. Até amanhã. Até lá.